pessoal, vamos continuar com o assunto de cinética química. A lei cinética para gases, ou seja, quando o reagente é gasoso, a pressão de um gás é diretamente proporcional à sua concentração em mol por litro. Por isso, no caso de reagentes gasosos, a lei da velocidade ela pode ser expressa em termos de pressão. Então, eu vou ter, por exemplo, ao invés de a velocidade ser proporcional às concentrações dos reagentes A e B, se eles são gasosos, eu posso simplesmente dizer que a velocidade é proporcional à pressão de A vezes a pressão de B elevada aos seus coeficientes determinados experimentalmente. E aí o aumento da pressão aumenta a velocidade da reação. Quando não há reagente gasoso, a pressão não influi na velocidade de reação. Vamos ao exercício. Em 2 experimentos, massas iguais de ferro reagiram com volumes iguais da mesma solução aquosa de ácido clorídrico, à mesma temperatura. Num dos experimentos, usou-se uma placa de ferro, no outro, a mesma massa de ferro, só que na forma de limalha. Nos 2 casos, o volume total de gás hidrogênio produzido foi medido periodicamente até que toda a massa de ferro fosse consumida. Escolha a alternativa cujo gráfico melhor representa as curvas do volume total de gás hidrogênio produzido em função do tempo. A gente tem o ferro reagindo com o ácido clorídrico, que vai me dar o FSL mais H2. Ora, a diferença é que, no primeiro caso, a gente está usando uma placa de ferro e no outro a gente está usando a limalha. A gente sabe que a limalha vai apresentar maior área de contato entre os reagentes, entre o ferro e o ácido. Sendo assim, a limalha vai provocar uma aceleração na reação em relação à placa de ferro. Logo, no decorrer da reação que contém a limalha, eu vou ter uma maior produção, uma produção mais elevada da formação dos produtos, que é, no caso, a formação do gás hidrogênio. Então, veja, nesse gráfico C, ele está apresentando que no final eu tenho produção diferente de H2. Veja que na limalha eu teria essa quantidade de H2 produzido e aqui na placa eu teria essa quantidade de H2 produzido. No entanto, ele está me dizendo aqui que a mesma massa de ferro, e nos 2 casos, o volume total do gás hidrogênio produzido foi medido periodicamente até que toda a massa de ferro fosse consumida. Então, ele está me dizendo que está usando a mesma massa de ferro nos 2 casos. Então, se ele está usando a mesma massa de ferro nos 2 casos, ao término da reação, a gente vai ter a mesma concentração de H2, o mesmo volume de H2 sendo liberado. Então, de cara eu já posso eliminar este gráfico e este, né? Então, sobra A e B. Ora, num determinado tempo, aqui, a gente vê que a limalha está produzindo uma quantidade menor do que a placa. E isso não condiz com a realidade, uma vez que a limalha ela tem uma maior área de contato e aí então ela vai produzir um maior volume ao longo do tempo em relação à placa. Então, quando eu meço aqui num determinado tempo, eu observo que a placa está produzindo menos gás do que a limalha. Então, realmente, a resposta certa é a letra B. A letra B representa, sim, as curvas do volume total do gás hidrogênio produzido em função do tempo para esta situação. Reação elementar. Reação em que as moléculas dos produtos se formam após uma única colisão eficaz entre moléculas reagentes. Reação elementar é aquela que ocorre numa única etapa. Neste caso, para A mais B mais N reagentes dando os produtos,
os expoentes da concentração dos reagentes na equação da velocidade serão os próprios coeficientes dos reagentes na equação balanceada, ou seja, os coeficientes estequiométricos. Então, quando a reação é elementar, a gente vai ter a lei da velocidade com os coeficientes exatamente idênticos aos coeficientes estequiométricos da reação. A gente tem aqui alguns exemplos de reação elementar. Então, eu posso ter a reação elementar onde ocorre a colisão unimolecular, ou seja, eu só tenho uma molécula que está colidindo. Eu tenho uma colisão bimolecular, ou seja, eu tenho duas moléculas colidindo, e tenho a colisão trimolecular, onde eu vou ter três moléculas colidindo. Então, veja, eu tenho 2 NO, significa que eu tenho duas moléculas de NO colidindo com mais uma molécula de H2. Então, eu tenho 3 moléculas colidindo. A reação é não elementar quando ocorre em várias etapas. O mecanismo de reação é o conjunto das etapas de uma reação. A etapa lenta é a que determina a velocidade da reação. O mecanismo de uma reação é proposto com base no estudo de sua velocidade. Então, veja, aqui a gente tem duas reações que, ao serem somadas, a gente obtém a reação global. E aí, essas duas reações, ela vai ter uma etapa lenta e vai ter uma etapa rápida. Então, como dito aqui, a etapa lenta é a que determina a velocidade da reação. Assim, ao somar para obter a reação global, a gente vai verificar que os expoentes aqui, os coeficientes, não serão idênticos à reação global, e sim à etapa mais lenta da reação. Na etapa mais lenta da reação, a gente tem aqui os coeficientes estequiométricos, são 1 e 1. Por isso, então, eles serão aqui 1 e 1. Vamos ao exercício. A reação NO2 mais CO, dando CO2 mais NO, ocorre em duas etapas. Então, ele está aqui, ó, a primeira etapa, e diz que essa etapa é a etapa lenta, e dá a segunda etapa, na qual ele diz que é a etapa rápida. Como a gente acabou de ver, a etapa lenta é quem vai ditar, então, a lei da velocidade. Então, a gente vai ter que a velocidade ela vai ser proporcional à concentração de NO2 vezes a concentração de NO2. O coeficiente aqui, ó, é 1 e aqui é 1. Então, eu vou ter 1 e 1. Ora, a lei da velocidade, então, vai ser proporcional à concentração de NO2. Repito a base e somo os expoentes, né? 1 mais 1 dá 2. Então, esta é a lei da velocidade para essa reação, ou seja, letra A.